Paz do Senhor Jesus, queridos. Tudo bem com vocês? Eu venho por meio desse vídeo trazer uma revelação divina a qual Deus me concedeu por meio de um arrebatamento de sentidos. Isso é para quem crê. Eu queria estar aqui ministrando qualquer outra palavra para o seu coração. Mas como eu não me mando, é o Senhor Jeová que manda na minha vida. Eu estava falando comigo mesmo hoje e eu disse ao Senhor: Deus, eu não quero ser aquele profeta da chave do carro. Nada contra, tá? Se Deus te usa assim para profetizar as bênçãos materiais, amém, glória a Deus. As bênçãos materiais é bem-vinda sim. Eu não sou contra a quem profetiza casa, carro. Mas a palavra do Senhor diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estava falando com Deus hoje: Deus, eu não quero ser usado para profetizar carro, nem casa, nem chave. Queridos, um dia vocês vão ter a oportunidade de ouvir o meu testemunho completo. Para tudo tem um tempo e eu estou aguardando o tempo do Senhor. Do jeito que Deus me chamou, Deus me mostrou o arrebatamento da igreja. Eu lutei muito com Deus. Eu lutei muito com Deus. Eu dizia assim para Deus: Senhor, não vou largar o homossexualismo. Isso é loucura. Eu nasci desse jeito. Em toda a minha infância eu briguei comigo mesmo. Eu não me aceitava. Eu pedi a tua ajuda. E tu se calou esse tempo todo. E agora tu faz eu ver o arrebatamento da igreja. Qual o propósito? O Senhor quer me colocar medo? Era isso que eu falava com Deus. Eu brigava com Deus. Eu sou só um pai de santo. Agora que a minha vida está estabilizando, sabe? Agora que eu estou vivendo algo novo, algo diferente na minha vida, por quê? Por que tu me atormentas quando eu deito para dormir? Eu não consegui enxergar o amor de Deus pela minha vida. Não era Deus me atormentando, queridos. Era Deus me atraindo para que eu pudesse participar desse evento que não vai ser adiado. Foi adiado as Olimpíadas, está acontecendo agora. Carnaval não aconteceu, foi adiado. E outras coisas que foram adiadas. Vai ser tudo adiado nos tempos do fim. Mas o evento do arrebatamento da igreja não vai ser adiado. O noivo vai vir. O noivo vai vir. Prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro Santo que vive e reina para todo sempre. Que há de vir. Acorda, igreja. Não é tempo mais de brincar. Deus me arrebata em espírito e me leva para um lugar alto. Eu lembro como se fosse era como se fosse uma laje, sabe? Era um lugar muito alto e eu conseguia ver o céu. Tudo cinza, tudo nublado. Tudo nublado. E quando eu vi o sol, ele não brilhava, o sol. Eu sabia que era o sol, só que era como se ele estivesse escondido entre nuvens. Estava tudo nublado. E eu vi a lua do lado do sol.
E dentro do sol, eu vi a bandeira de Israel. Eu vi a estrela de Davi dentro do sol. Era nítido a estrela de Davi dentro do sol. E quando eu olhei para dentro da estrela de Davi, eu vi um grande trono branco, um grande trono branco. Aleluia. Eu vi o trono de Deus e o ser que se assentava nesse trono tinha em sua mão direita um cedro de poder. Eu não conseguia encarar para esse ser, porque a glória dele era muito forte. Era muito glória, era muito glória para os meus olhos. E eu falava assim, Senhor, o que tu queres me mostrar com isso? E o Espírito de Deus falava assim para mim, filho, contempla. E quando eu vi a lua em volta do sol girando em uma velocidade muito rápida, era como se fosse um ponteiro de relógio. E o Espírito Santo me falava assim, filho, diga para minha igreja que eu não perdi o controle. Quando eu olhava para aquele cedro, que ele segurava aquele cedro de poder com uma firmeza. Oh Espírito Santo. Aleluia. Ele disse assim, filho, diga para minha igreja que eu não perdi o controle de nada. Mas ainda quero que tu vejas mais. E aquele homem de branco que apareceu do meu lado, que eu não conseguia ver o rosto, a luz que saía das suas vestes era muito forte. Eu não conseguia contemplar o rosto dele. Ele me arrebatou daquele lugar alto e me transportou para outro lugar. E me fez olhar para o céu e ele disse, contempla. Canto, ré, contempla, contempla, contempla. Eu olhava para o céu. Eu olhava para o céu. E eu vi como quando todas as estrelas do céu começaram a cair na terra. Meu Deus. É como se eu estivesse vivendo isso de novo. Eu via todos os planetas, menos a lua e o sol. Não se movimentava. Não caía. Eu via naves, eu via lixos, sabe? Era como se fosse lixos que foram jogados no espaço há muitos anos. Tudo começou a cair no planeta Terra. E tudo caía e explodia. Eu via os apartamentos tombando, muito fogo, muito ranger de dente, muita gente gritando. E eu falava assim, meu Deus, o que é isso? E o varão falava assim, contempla. E diz para minha igreja, quanto ai está para acontecer. Pede para minha igreja acordar, pois muitos ainda dormem. Muitos ainda dormem. Muitos ainda dormem. E eu via quando os planetas caíam na Terra, as estrelas caíam do céu, os apartamentos começavam a pegar fogo. E eu via aquelas pessoas gritando, 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 gemendo de dor. E aquele varão de branco falava assim para mim, olha quantos ais. Ai daquele que ficar naquele grande e terrível dia. Ai daquele que ficar. Ai daquele que ficar. Só ouvirão o som da trombeta, aquele que for
a igreja, aquele que estiver sendo a igreja, não é aquele que vai à igreja. E eu via uma destruição terrível acontecer na terra. Uma destruição algo que você nunca viu. Se você já assistiu algum filme, é muito pior o que vai acontecer. Se você já assistiu algum filme de desgraça, é muito pior o que vai acontecer. É muito pior o que vai acontecer. Eu estou aqui para te alertar, igreja do Senhor. Que te falte tudo, mas que não falte o azeite sobre a sua cabeça. Que te falte o marido, mas que te não falte o azeite sobre a tua cabeça. Que não te falte. Que te falte o pão, mas que não te falte o azeite sobre a tua cabeça. Que não te falte o azeite, jovens, vocês que vão ouvir essa mensagem. Não te falte o azeite, não seja como as virgens loucas que esqueceram de encher as suas botijas de azeite. E que quando gritaram, aí vem o noivo, elas ficaram de fora, porque as suas lamparinas estavam apagadas. Não te falte o azeite. É tempo de arrependimento. É tempo de buscar a face do Senhor. Os dias são findouros. Os dias são findouros. Teve uma hora que eu pedi ao Senhor, por que eu estou vendo tudo isso? Senhor, eu não quero ver essa destruição acontecer. E o Senhor disse para mim, é necessário que tu fale para a minha igreja. Eu via um homem muito bem arrumado. Deus me mostrava esse homem muito bem arrumado. E todos como se estivessem, sabe, hipnotizados pela beleza daquele homem. E eles faziam com que as pessoas prestassem atenção no diálogo dele, que era muito bonito. E ele seduzia as pessoas. Eu vi como um demônio muito feio. Ele tinha vários dentes na boca, como se fossem dentes de tubarão. Ele tinha os 2 braços, mas a mão dele era como se fosse uma garra. Eu via quando esse homem, que o Espírito de Deus falava para mim, esse é o anticristo, eu não via o rosto dele, eu via só as costas dele, ele muito bem arrumado, e as palavras dele eram de seduzir as pessoas. E eu via quando ele falava assim, deixa acontecer, é tão natural. Eu ouvia isso nitidamente, ele seduzindo as pessoas. E eu via quando um demônio, esse demônio cheio de dentes, começava a beijar o pescoço dessas pessoas. Mas ele não mordia. As pessoas ficavam meio que, sabe, hipnotizadas, como se fossem zumbis. E ele colocava essa garra nas costas das pessoas e abriam as costas das pessoas. Sabe quando um açougueiro corta a carne? Eu via o sangue escorrer. Eu via a destruição de vidas. Deus me mostrou quando esse demônio, rasgava o peito das pessoas e colocava a sua cabeça aqui dentro e comia o coração, comia as vísceras, comia todos os órgãos. E essas pessoas não sentiam dor. Eu falava, Senhor, chega, eu não quero ver mais isso. Senhor, por favor, Deus, eu não quero ver mais, Senhor. E Deus falou, filho, é necessário que tu veja até o final. Pois essa é a morte espiritual. Essas pessoas não morriam, elas não sentiam dor. Elas eram comidas por dentro por esse demônio, elas eram comidas por dentro.
Esse demônio se saciava dos órgãos das pessoas e o Espírito dizia para mim: filho, isso é a segunda morte. Ai daqueles que aceitarem, que forem seduzidos por este homem sábio, qual o nome dele é Anticristo. Igreja, eu não gastaria meu tempo para criar história de terror para você, porque o que eu vivi, o que o Senhor me fez viver, parecia um filme de terror. E eu perguntei: Deus, por que eu? E o Senhor disse: é você que vai levar essa mensagem, eu te escolhi para tal. E por isso eu estou aqui. Bendito seja o Cordeiro Santo de Deus. Igreja, tem algo para acontecer muito pior do que o coronavírus. Igreja, não vamos nos acomodar, Igreja do Senhor. Vamos ser a igreja. Oh, aleluia. Deus tem chamado a igreja para acordar. Deus tem chamado a igreja para acordar. Oh, aleluia. Deus tem chamado a igreja para acordar. Igreja, acorda. Deus tem chamado uma igreja que sara feridas, não é uma igreja que provoca feridas. Deus tem chamado uma igreja que cure os doentes em nome de Cristo, não que provoca doenças. Acorda, igreja. Deus tem chamado a igreja que liberte os cativos em nome de Cristo, que esclareça a mente das pessoas que estão confundidas, que fale a verdade, que seja contra a mentira, que denuncie a mentira, que denuncie o pecado, gente. Ô igreja, o sacrifício de Cristo foi para nos fazer livres e através de nós libertar aqueles que estão aprisionados. Acorda, igreja. Deus me trouxe aqui para dizer para a igreja do Senhor: acorda. É tempo de aquebrantamento. O salmista Davi vem dizer que o Senhor não rejeita um coração contrito, o Senhor não rejeita um coração aquebrantado. O avivamento já começou. Oh, aleluia, o avivamento já começou. Quantos têm voltado para Cristo, se isso não for avivamento? Quantos têm aceitado Jesus? Quantos, se isso não for avivamento? O avivamento a qual o noivo quer é o arrependimento. Deus, ele só vai liberar os dons para a tua igreja quando a igreja do Senhor aprender a perdoar. Quando a igreja do Senhor aprender o que é amar o próximo. Acorda, igreja. Purifica suas vestes no sangue. É esse sangue, ele não te suja. Esse sangue, ele te limpa. Esse sangue, ele te purifica. Ele te justifica. É esse sangue, o sangue do Cordeiro. Igreja, vamos valorizar o que tem sido pregado nos púlpitos a respeito de arrependimento. Abandonai as suas sujeiras, igreja. Abandonai as suas sujeiras, igreja. Abandonai os seus pecados, igreja. Abandonai os seus vícios, igreja. Igreja, igreja, acorda. Acorda, igreja.
O noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. E Deus me traz para minhas faculdades mentais sã. Quando eu abro os meus olhos, eu dobro o meu joelho e eu digo assim: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu estou acostumado com arrebatamento. Eu estou acostumado do Senhor me levar para outros lugares, o meu sentido e o meu próprio espírito. Eu já vi coisas inefáveis, queridos. Eu já vi coisas lindas da parte de Deus. Pela sua infinita misericórdia, Deus já me mostrou. Mas aquele que se assentava naquele trono, que brilhava mais que a luz do sol, e tinha um trono, e tinha um cedro em suas mãos, fez a minha carne tremer. E fez eu entender que eu não sou nada diante desse ser. Ele é o Senhor, igreja. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus. Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração. 26 minutos. 27 completando agora, que o Senhor falou ao seu coração. Medita. Medita. E se você que vai assistir esse vídeo ainda não reatou a sua aliança com Cristo, reata. Maranata. 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 Ora vem, Senhor Jesus.